Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um vídeo muito especial porque ontem na minha caixinha do Instagram um parceiro me fez uma pergunta que me motivou a gravar esse vídeo. A pergunta dele era: estou me convertendo para a Igreja Católica, estou voltando para a Igreja Católica, posso continuar ouvindo rap, trap? E aí eu falei que ia fazer esse vídeo, então aqui está. Vamos falar rapidamente, hoje o vídeo não vai ser muito longo, sobre se há algum problema entre você ser cristão, principalmente você ser católico, e você ouvir rap e trap, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu trabalho com rap com trap, ouço rap e trap e passei por isso há alguns anos atrás, né? Me converti, era ateu, me tornei... fui pontinha a pontinha, né? Era ateu, me tornei agnóstico, passei a me tornar ateísta, depois virei cristão e depois cheguei na Igreja Católica. E essa conversão, em grande parte, inclusive, ela foi bem intelectual, né? Eu fui estudando porquê, né, e todas as hipóteses, e até chegar de fato na fé, né, que é a Igreja Católica. Vamos lá. E aí sim, assim que eu me converti, surgiu em mim isso, né? De falar assim, pô, cara, né, isso aqui, né, tem músicas que não faz muito sentido. Você começa, né, os seus olhos, depois você se conversa, seus olhos abrem de uma maneira que você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes e você começa a ver problemas onde talvez você não via antes, né? E aí essa questão surgiu para mim. Eu, particularmente, eu não só parei de ouvir rap, trap, mas eu parei de ouvir praticamente qualquer coisa, né? Porque eu diria para você que inclusive, assim, de todos os gêneros hoje do Brasil, talvez um dos gêneros mais gospels, tirando o gospel, é o rap e o trap. Então você tem muito mais músicas, por exemplo, no pop, que são altamente problemáticas do que de fato no rap e no trap. Então eu, assim que me converti, sim, eu parei de ouvir praticamente tudo, né? Mas aí eu parei de ouvir porque eu estava estudando, enfim, estava num momento diferente de busca de Deus. E depois que eu passei por todo esse momento, eu voltei a ouvir, enfim, com mais consciência, e aqui já é o primeiro ponto que eu queria entrar, né? Tem inclusive uma passagem que Jesus fala sobre isso, né? Ele fala que o problema não é o que entra pela boca do homem, e sim o mal que sai dela, né? Então, claro que muitas pessoas atrelam a esse versículo a ideia de que, cara, o problema não é o que você come, é o que você consome, né? E aqui colocando como música também como um consumo. O problema não é o que você consome, o problema é o que você faz a partir disso, né? Então, ouvir o que quer que seja não é um problema em si. O problema é o quanto isso vai te afetar, né? Então, naquele momento eu precisava parar de ouvir. Hoje eu já consigo ouvir porque eu já tenho consciência, já consigo ter discernimento do que vai me fazer bem, do que vai me fazer mal. A música impacta diretamente a nossa vida, e isso é cientificamente comprovado, né? Não só a melodia, né, o ritmo também da música impactam, mas como também a letra, tá? Isso impacta diretamente no nosso imaginário, isso impacta diretamente no nosso corpo. Tem pesquisas aí, eu já falei isso aqui no canal, que mostram claramente que se você colocar determinados gêneros musicais para tocar perto de vacas, né, elas produzem leite melhor. Se você botar música clássica, se você pegar na água mesmo e você colocar a vibração de determinados gêneros, quanto mais perto... Quanto mais melódico, mais bela fica o formato da água, enfim, depois eu até posso botar isso em algum lugar. Então sim, o ritmo, a melodia impactam no nosso corpo, e principalmente a letra. Se você fica cantando letras que você de fato não concorda, e ali tem um problema muito grande, se você começa a normalizar aquilo ali, né? Eu já dei esse exemplo também em outros posts, por exemplo, aquela música... que eu curti pra caramba na época, né? Hoje eu quero trair a minha namorada, né? Alegria, né? Hoje eu quero trair. Você fica cantando isso e sem perceber, isso vai infiltrando e ganhando forma no seu imaginário e é inconsciente. Você começa a normalizar a traição. Isso tá na nossa cultura, tá? E aí já é o segundo ponto que eu vou entrar, né? Isso, se você for parar de ouvir rap e trap, porque você se converteu, você vai ter que parar de ouvir rap, trap, samba, pop, ver filme, ver novela. E se você fizer tudo isso, você vai se tornar um alien e não uma pessoa que segue a Cristo, né? Cristo entrava em todos os lugares, né? Aonde quer que fosse. A postura correta não é eu vou sair de tudo porque isso me faz mal. A maneira certa de lidar é: agora que eu encontrei a luz, eu vou em todos os lugares tentar levá-la. E aí cabe a cada um conseguir ter o discernimento do quanto você consegue ir no ambiente ou participar daquilo e que aquilo não te afete.
tem um santo da Igreja Católica chamado São Felipe Neri, né? E ele tem uma história que ele foi no prostíbulo, né? Confessar as putas que estavam lá. É um santo da Igreja Católica que foi a um prostíbulo para poder dar o sacramento da confissão naquelas mulheres. E, claro, não estou dizendo que todo mundo que é santo pode ir no puteiro, né? E é claro que ele foi com uma intenção muito clara, que é a salvação das almas, mas o problema não é você ir ao puteiro, o problema não é você ouvir uma música ruim, o problema é o quanto aquilo ali vai impactar você. É claro que talvez se São Felipe Neri fosse ao puteiro todos os dias, talvez ele não teria força suficiente e iria sucumbir ao meio. Então você precisa ter o discernimento para poder entender a força que você tem. E aí vai dar um processo de autoconsciência. Eu lá atrás não tinha força. Então tive que tirar várias coisas da minha vida para poder limpar tudo isso e agora, né, não estou forte, mas estou mais forte do que eu estava, eu consigo ter o discernimento do que ouvi e o que não ouvi. Um segundo ponto é que eu diria que o rap, como eu já falei, é um dos gêneros que mais se aproximam, inclusive, da temática cristã, tá? Ontem no Instagram eu botei 2 exemplos. Eu botei o Oruan cantando o Salmo 125 e coloquei uma música do Matuê chamada Maria, do álbum 333, onde ele claramente está homenageando Nossa Senhora. Então, cara, tem muitas referências a Cristo dentro do rap e do trap. E, cara, não é porque a gente se converteu que a gente só pode ouvir música que fale de Cristo ou que fale de Deus, né? É claro que tudo tem uma participação de Deus, mas, por exemplo, se você ouvir uma música que fale sobre amor, um amor verdadeiro, por mais que isso não seja diretamente sobre Deus, de alguma maneira, se você está falando de um amor humano, esse amor, ele existe porque ele resplandece, né? Porque ele é uma imagem do amor divino. Então, existe esse problema também das pessoas se converterem só quererem consumir coisas de religião. E não, essa não é a postura, pelo menos, católica, né? É claro que existe a postura protestante dos evangélicos, é um outro universo. Eu sou católico. A Igreja Católica, a tradição católica, ela pega o que há de bom, inclusive em tudo o que existe, né? Porque tudo que existe e que é bom, belo e verdadeiro, mesmo que não seja inserido numa tradição cristã, aquilo ali de alguma maneira é uma participação em Deus. Porque só pode existir algo bom, belo e verdadeiro porque participa da bondade, da beleza e da verdade de Deus. Então, a postura católica é examinar o que há de bom nas coisas e trazer para a gente, né, tudo isso. São Paulo, inclusive, fala isso, né? Tudo que for belo, bom, verdadeiro, ocupe a sua cabeça com isso. Foi a Igreja Católica, por exemplo, que fez, né, por exemplo, é uma das grandes responsáveis para os grandes textos pagãos continuarem e estarem até hoje, como por exemplo a filosofia grega, a filosofia de Aristóteles, a filosofia de Platão, né? Se você pegar na literatura, você vai lá em Homero, né? a Odisseia, né? Na Ilíada, tudo isso são literatura pagã, né? Não conheciam a revelação divina, não conheciam Cristo, inclusive, né? Cristo é depois desses homens. Então, mas tudo isso foi absorvido pela cultura, pela tradição cristã, porque se encontra ali a beleza, a bondade e a verdade, né? Coisas que conversam com a gente. Então, essa talvez seja a melhor postura católica, de você ouvir as coisas e extrair dali o que é bom, e o que não for bom você descarta, né? Então, por exemplo, eu hoje em dia eu pego um álbum de um artista. Vão ter músicas que eu vou ficar para mim, vou continuar ouvindo, como eu sempre fiz, né? Ninguém ouve o álbum inteiro e fica ouvindo todas as músicas, raros são esses álbuns. E aquelas músicas que eu acho que não condizem, né? Seja ritmicamente, ou seja pelo que está sendo dito, pela ideia que está sendo passada, eu não vou ficar ouvindo, né? Mas para você ter esse discernimento, você precisa estar muito seguro da sua fé. Não indico isso para quem está começando. Acho que de fato é necessário sim um período de dieta, né? Dieta intelectual, dieta de opinião, dieta, né? Ficar quieto. Acho que é uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer assim que se converte. E aí eu lembro agora, ontem na caixinha mesmo, uma pessoa mandou 2 exemplos, né? Que foi o Léo Stronda e o Krauk, pessoas que se converteram e saíram do rap. E eu respondi dizendo que o Léo Stronda saiu muito provavelmente porque ele já tinha saído, né? E a carreira dele no fitness sempre foi muito maior do que do rap. Sempre não, né? Mas depois se tornou muito, muito maior. Então é muito mais fácil ele abandonar uma carreira quando ele já tem uma outra carreira encaminhada. Agora, no caso do Krauk, aí já é um tema um pouco delicado. E aí eu acho que conecta com isso que eu acabei de falar, né? Que é uma pessoa que se converteu e muito rapidamente começou a falar daquilo. E aí é natural que a pessoa recém-convertida ela cometa vários equívocos, porque aquilo ali ainda não ganhou, né,
integrou totalmente a personalidade. Então fica uma ruptura muito grande. Então eu sempre indico para as pessoas que se convertem silêncio, oração, né? Vai meditando, vai entendendo aquelas verdades novas de fé, vai lutando para viver uma vida de acordo com aquilo, depois a gente fala, né? Eu já estou há 4 anos praticamente, vai fazer 4 anos de conversão, e eu falo muito pouco sobre isso, né? Não é a minha temática principal publicamente falando, claro que na vida privada é outra coisa, mas eu tenho muito receio de já sair falando porque ainda está fermentando em mim, eu sou um iniciante, né? O que é 4 anos, né? 4 anos é absolutamente nada. Eu converso com pessoas que estão praticando a fé há 30, 40, 50 anos, né? Então a gente tem que ter tranquilidade e calma. Mas com relação a rap e trap, eu de fato acredito que o rap e o trap são gêneros que fazem parte, inclusive, dá pra gente ter um olhar bondoso e extrair coisas boas, e eu vejo muito mais coisas boas do que coisas negativas. Não acho que o rap era o demônio, que o trap era o demônio, não acho nada disso, mas acho que se a gente tiver uma visão correta, a gente consegue extrair coisas boas e vão ter, né, sempre vai vir como a parábola do joio e do trigo, né? O joio e o trigo vão estar ali, a gente depois vai ter que separar o que é joio e o que é trigo, a gente tem que ter essa postura e não uma postura já de antemão se negar. É claro que existem coisas que talvez de antemão você já pode se negar, né? Por exemplo, quando eu sei que um artista só canta merda, e existem vários artistas assim, tipo, eu já sei que aquele artista ali, ele só canta merda. Todas as músicas dele tá falando de merda, de ideias erradas, de coisas que eu não concordo. Eu já não ouço, entendeu? Eu já não ouço. Mas sempre fiz isso antes de ser convertido. Então, não mudou muita coisa. E claro, tem aquele problema que existem músicas que estão falando de coisas absurdas, mas que eu sempre gostei. Não tem como você tirar isso de você, né? Isso permanece em você. Então vai do seu discernimento, de fato, de saber até que ponto isso impacta na tua vida, no teu imaginário, ou não. Uma outra estratégia muito boa você não precisa deixar de ouvir aquela música, mas você precisa encher o teu imaginário, o teu consumo intelectual de outras coisas. Então, se você transbordar o teu imaginário com outras referências, com outras músicas, por mais que você não deixe de gostar daquela, você vai ter tantos outros gostos que aquilo ali vai perdendo força cada vez mais, né? Aquilo ali vai ficando cada vez menor, porque você está transbordando de novas músicas, de novas experiências e por aí vai. Eu acho que é isso, espero ter conseguido responder. Acho de fato que o rap... vejo um problema muito grande porque há uma parcela dos cristãos que tem um preconceito gigante com o rap, e há uma parcela do rap que tem um preconceito gigante com os cristãos, só que poucos percebem que o rap é um movimento que vem de base, que vem das favelas, das periferias, e se tem uma parcela da população mais próxima do ensinamento do evangelho são as periferias, né? Onde as pessoas mais praticam de fato a religião, são as camadas mais populares, né? Mais à margem da sociedade, né? Você vai num bairro chique, você talvez conte no dedo das igrejas. Se você vai numa comunidade, numa favela, você tem muita igreja. Então, prática religiosa mesmo. Então, eu acho de fato que há uma dissonância cognitiva aí, que as pessoas brigam e não se entendem, mas que no final, minha visão hoje é essa, né? Acho que o rap e a mensagem do evangelho podem sim caminhar lado a lado, e nem sempre de maneira explícita, às vezes de maneira indireta, e eu acho que o rap é um dos movimentos que tem uma força gigantesca para poder fazer isso. Acho que quando o Matuê vira e fala de Jesus Cristo, quando o Matuê vai e faz uma música sobre Nossa Senhora, o impacto que ele tem sobre milhares, milhões de jovens é muito maior do que um pastor talvez conseguiria ter, um padre conseguiria ter, porque o Matuê está falando de fato para as pessoas que ouvem ele, né, e que talvez não vão ouvir o padre, não vão ouvir o pastor. Acho que quando o Oruan faz isso também, apesar dos vacilos que ele dá publicamente, mas quando ele faz esses movimentos, né, de fé, acho que é um exemplo muito bom a ser seguido, e acho que vejo com muito bons olhos, cara, vejo com muito bons olhos de verdade a relação entre rap e cristianismo, não vejo problema, mas sim, repito, acho que tem que ter o discernimento, né? Assim como um filme, por exemplo, eu vou assistir o filme, eu sei quais filmes assistir e consigo discernir aquilo ali, mas isso é um exame de consciência diário que a gente tem que fazer para ir tirando da gente as coisas ruins e trazendo as coisas boas. Se pode ou não ouvir, cara, o cristianismo é muito simples, né? Você tem 10 mandamentos, tem que cumprir aqueles 10 mandamentos ali. Se você cumprir os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você está cumprindo o que Deus queria. Todas as outras coisas que são acidentais,
a gente vai num exame de consciência diário, discernindo e vendo o que é o joio e o que é o trigo. Beleza? Espero ter ajudado, tamo junto, até a próxima, valeu!